Bem-vindos ao Cripto em Ponto. Hoje é 29 de maio de 2025. Dizem que notícia cripto envelhece mais rápido que leite fora da geladeira, né? Temos que correr. É verdade. Antes da gente começar essa corrida, pessoal, aquele lembrete rápido. Se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando o Cripto em Ponto. Isso ajuda muito a gente por aqui. Isso mesmo. E olha, se você quer entender como as pessoas estão realmente ganhando dinheiro com criptomoedas de verdade mesmo, veja o primeiro link fixado nos comentários. Boa. Tá lá esperando por você, igual aquela moedinha que caiu no chão e você finge que não viu. Agora sim, vamos ao que interessa. Hoje a gente tem um cardápio variado em startups de pagamento, lei no Brasil, stablecoin nova, Ethereum. E até combate ao crime. A ideia é destrinchar tudo isso, ver como a tecnologia está evoluindo, como o Brasil está nessa história e o que isso significa pra gente, né? Exato. Analisar o cenário completo. Por onde começamos? Pagamentos? Vamos lá, pagamentos. Saiu a notícia da Conduit, uma startup que levantou 36 milhões de dólares. 36 milhões. Uma boa grana. E o que eles querem fazer? A proposta deles é bem ousada. Querem usar stablecoins e moedas locais para fazer pagamentos internacionais, quase em tempo real. Interessante. Quase em tempo real. Isso é para competir direto com o sistema SWIFT, então. Aquele sistema antigo dos bancos. Exatamente. Mirando no SWIFT. Eles até falam nos números impressionantes, tipo economizar 60 mil horas em liquidação para os clientes deles. 60 mil horas? Uau! E uns 55 milhões de dólares em taxas que os clientes deixaram de pagar desde que começaram lá em 2021. Parece, assim, revolucionário, né? Olha, os números são chamativos. E faz todo sentido no contexto atual. O mercado de stablecoins, ele explodiu, né? Explodiu é pouco. Qual o tamanho disso hoje? Já passou dos 247 bilhões de dólares. Um crescimento de, sei lá, 54% em um ano. Isso mostra que não é mais só o pessoal entusiasta de cripto, sabe? Entendi. O dinheiro grande e institucional está entrando forte. Exatamente. Estão buscando eficiência, rapidez, custos menores. Coisas que o sistema tradicional, como o SWIFT, às vezes não entrega tão bem para certos tipos de transação. E não é à toa que a Circle, que é a emissora da USDC, uma das maiores stablecoins, A segunda maior, né? atrelada ao dólar. Isso, ela não só investiu na Conduit, como está planejando abrir capital, fazer um IPO. E a avaliação que buscam é altíssima, né? Mais de 6 bilhões de dólares. É quase 7 bilhões de dólares. 6,71 bi, para ser exato. Mostra a confiança que eles têm nesse mercado de stablecoins e na infraestrutura que estão construindo em volta disso. Faz sentido. E ainda nesse universo de stablecoins, tem outra notícia interessante. A exchange BitGet lançou uma stablecoin própria, a BGUSD. Ah, sim, eu vi isso. Qual o diferencial dessa BGUSD? Porque stablecoin tem um monte, né? Pois é. O que eles estão prometendo é rendimento diário em dólar. Rendimento diário, Como assim? começando em 4% ao ano. E o lastro, dizem eles, é em ativos do mundo real, os tais RWAs, coisas tipo títulos do Tesouro americano. Rendimento diário em dólar com lastro em T-bills. Isso conecta com a tendência forte de tokenização de ativos do mundo real, né? Trazer coisas do mercado tradicional para dentro da blockchain. Exato. Eles até mencionam que o uso está crescendo bastante na América do Sul como uma forma de proteção contra a inflação e, claro, para buscar esse rendimento extra. Sim, a busca por dólar e por rendimento é forte por aqui. Mas vamos combinar. Promessa de rendimento diário garantido em dólar sempre acende um alerta, né? Com certeza, soa bom demais para ser verdade às vezes. Qual é a pegadinha, na sua opinião? Ou quais os riscos? Olha, a pegadinha pode não ser uma só. Primeiro, a sustentabilidade desse rendimento. 4% ao ano ou mais, vindo de T-bills, que hoje rendem um pouco mais que isso. A margem é pequena. De onde vem o extra? Taxas? Outros investimentos? Boa pergunta. E a segurança do lastro? Esse é o ponto crucial. Transparência é fundamental. Como a gente sabe que para cada BGUSD emitido, existe realmente o equivalente em ativos seguros guardado em algum lugar? Quem audita isso? Com que frequência? Verdade. A história das criptos está cheia de stablecoins que, digamos, não eram tão estáveis assim, porque o lastro era duvidoso. Exatamente.
Então, a ideia de RWA é ótima. O potencial é enorme para unir finanças tradicionais e digitais. Mas a execução, a transparência e a auditoria constante são essenciais. Não dá para confiar só na promessa, tem que ter prova. Entendido. É um ponto para ficar de olho nessa BGUSB e outras iniciativas parecidas. Agora, vamos mudar de assunto, mas nem tanto. Vamos para o Brasil. Bora! O que temos de novidade por aqui? Regulação, talvez? Isso. Temos duas propostas de lei tramitando no Congresso que podem mexer bastante com o mercado. A primeira é um projeto de lei, o 2338 de 2025. PL 2338. Do que se trata? Ele propõe algo bem interessante. Permitir que bancos grandes, e quando eu digo grandes, é grandes mesmo, com um porte acima de 10% do PIB. Nossa. Tipo, os maiores bancos do país mesmo? Sim. A ideia é permitir que eles criem as chamadas unidades bancárias internacionais. E o ponto-chave: essas unidades poderiam usar criptomoedas em operações de câmbio e outras transações financeiras internacionais. Uau, isso seria uma mudança e tanto, hein? Integrar cripto diretamente nas operações internacionais dos bancões. Isso mexe com o marco cambial, né? A lei que regula o câmbio no Brasil. Exatamente. Alteraria o marco cambial para permitir isso. Seria um passo enorme para a integração das criptos no sistema financeiro tradicional brasileiro, pelo menos para operações com o exterior. Sem dúvida. Mas aí vem a pergunta. Se isso for aprovado, como o Banco Central vai regular e supervisionar essas operações? Porque uma coisa é permitir, outra é garantir a segurança, prevenir lavagem de dinheiro. Exato. A regulamentação do BC seria o grande desafio. E tem outra questão que você mencionou antes de forma indireta. Será que os grandes bancos iriam aderir rápido? Eles costumam ser mais conservadores, né? O apetite ao risco para entrar de cabeça em cripto? Pois é, a aprovação da lei seria só o começo da história. A adaptação cultural e tecnológica dos bancos, a criação de processos seguros, a própria vontade de assumir esses novos riscos. Isso pode levar tempo. Não é automático. Faz todo sentido. É algo para acompanhar de perto. E a outra proposta, qual é? A outra é o PL 2371, também de 2025. Essa foca em usar a tecnologia blockchain para agilizar a abertura de empresas no Brasil. Abrir empresa mais rápido. Isso seria um sonho para muito empreendedor. Como funcionaria? A ideia é criar o Programa Empresa em 48 Horas, o E48. E para isso, usaria a tecnologia blockchain e a identidade digital do gov.br. Aquela com selo prata ou ouro que já tem um nível de segurança maior. Isso mesmo, a autenticação forte do gov.br combinada com a imutabilidade da blockchain para registrar os atos constitutivos da empresa. A promessa é segurança e rapidez. E além do E48, o projeto também fala em criar um sistema unificado de registro empresarial, né? O SNUR. Exato, o Sistema Nacional Unificado de Registro Empresarial. A ideia é que seja um sistema de código aberto, interoperável entre as juntas comerciais de todo o país, usando blockchain para garantir a integridade e a rastreabilidade dos registros. Olha, a ideia é muito boa. Usar blockchain para desburocratizar, dar transparência e segurança para a abertura de empresas e para os registros. Parece uma aplicação super nobre da tecnologia. Com certeza. É um exemplo claro de como a blockchain pode ir além das finanças e trazer eficiência para processos governamentais. Reduzir papelada, carimbo, fila. Mas sempre tem um mais, né? Quais os desafios para isso virar realidade? Os desafios são grandes. Primeiro, a implementação técnica. Construir um sistema nacional, unificado, interoperável, seguro, usando blockchain, não é trivial. Exige muito investimento e expertise técnica. Imagino. E a questão da segurança cibernética deve ser crítica também. Fundamental. Um sistema desse seria um alvo visado. E tem a questão da adesão. Precisa que todas as juntas comerciais de todos os estados e municípios relevantes entrem no sistema e sigam os mesmos padrões. Conseguir essa coordenação no Brasil. E sempre um desafio à parte. Exatamente. Então, a ideia é excelente, o potencial é enorme. Mas tirar do papel e fazer funcionar de forma eficiente e segura em todo o país vai exigir um esforço gigantesco. Entendido. Duas propostas bem diferentes, mas ambas mostrando como o Brasil está pensando em incorporar blockchain e cripto, seja nas finanças ou na administração pública.
Interessante. Sim, mostra que o tema está na pauta, né? Agora, vamos mudar um pouco o foco. Falamos de infraestrutura, regulação. Que tal olhar para o mercado em si? Investimento, preço... Boa. Tem uma simulação que circulou recentemente que deixou muita gente de queixo caído. Sobre o Ethereum. Ah, sim. Aquela que mostra quanto teria rendido o investimento inicial lá atrás, né? Essa mesma. A simulação diz que se alguém tivesse investido R$10 mil em Ethereum lá em 2015, quando começou, Sei. quanto teria hoje? Segura aí. Mais de 25,8 milhões de reais. Líquidos, já descontando taxas e impostos. 25 milhões, com 10 mil iniciais. É uma valorização absurda. Mais de 300.000% em reais. Surreal, né? Claro que é uma simulação, olhando para trás é fácil, mas serve para ilustrar o potencial explosivo que o mercado cripto teve nos seus primórdios. Exato. Ilustra o potencial de retorno, mas também, e isso é crucial, o risco gigantesco envolvido. Quem entrou em 2015 estava apostando em algo totalmente novo, incerto. Podia ter dado muito errado também. Com certeza. E como você sempre diz, né? Performance passada não garante resultado futuro. De jeito nenhum. O mercado hoje é outro. Mais maduro, com mais participantes, mais regulação chegando. O foco mudou muito. Hoje se olha mais para a utilidade real do projeto, para a sustentabilidade, para a adoção, não só para a especulação pura de quem chega primeiro. Verdade. Mesmo o Ethereum, que teve uma alta recente expressiva, né? Subiu uns 50%. Sim, impulsionado pelas expectativas dos ETFs nos Estados Unidos. Mesmo assim, em reais, ele ainda está abaixo do pico histórico que atingiu lá em 2021, se não me engano. Exato. Mostra que a volatilidade continua, mas aqueles ganhos exponenciais estratosféricos do início são mais difíceis de replicar hoje em dia, nos projetos maiores e mais estabelecidos. O risco e o retorno andam juntos. Bem lembrado. E falando em movimentos de preço mais recentes, teve a Toncoin, a TON, que deu um salto interessante, né? Subiu mais de 16% em pouco tempo. Sim, a TON teve um bom desempenho. E parece que foi impulsionado por algumas notícias específicas ligadas ao Telegram, certo? Isso. Primeiro teve a notícia de uma parceria do Telegram com a XAI, a empresa de inteligência artificial do Elon Musk. Querem integrar o chatbot Grok no Telegram. Parceria Telegram e XAI. Isso sempre gera um buzz no mercado, né? Qualquer coisa ligada ao Musk... Pois é. E além disso, o Telegram contratou um ex-executivo da Visa, o que sinaliza talvez uma ambição maior na área de pagamentos ou serviços financeiros. Sim, trazer gente com experiência do mercado tradicional pode ser visto como sinal de amadurecimento ou de planos maiores. E para completar, o próprio Telegram reportou lucro pela primeira vez e levantou 1,5 bilhão de dólares em bonds recentemente. Então parece que a saúde financeira do projeto associada à TON também ajudou. Com certeza. É um exemplo clássico de como notícias de parcerias estratégicas, contratações de peso e a percepção de saúde financeira do ecossistema podem impactar diretamente o preço do criptoativo ligado a ele. O mercado reage a essas narrativas. Mas, como nem tudo são flores, tem alguma sombra nessa história da TON e do Telegram. Sempre tem que olhar o quadro completo, né? No caso do Telegram, por exemplo, tem a situação legal do CEO, o Pavel Durov, lá na França. Ele foi detido recentemente, embora depois liberado sob fiança, por questões ligadas à moderação de conteúdo na plataforma. Ah, é verdade, tinha esquecido disso. Isso adiciona uma camada de incerteza regulatória e de imagem que não pode ser ignorada. Mesmo que não tenha a ver diretamente com a Toncoin, a associação é forte. Então o investidor precisa ponderar esses riscos também. Entendi. O preço sobe com a notícia boa, mas os riscos potenciais continuam ali, nos bastidores. É a dinâmica do mercado cripto. Exatamente. Nunca é uma linha reta para cima. Agora, para fechar nosso panorama, falta falar de um ponto importante. Segurança e combate a crimes. Verdade. E tivemos uma notícia relevante sobre isso no Brasil, especificamente no Nordeste. O que aconteceu por lá?
Mais de 180 agentes públicos, policiais, pessoal do Ministério Público, da Receita, estão passando por um treinamento especializado. Faz parte do PNLD, o Programa Nacional de Capacitação contra a Corrupção e Lavagem de Dinheiro. E o foco desse treinamento é em criptoativos. Exatamente. O foco é combater crimes financeiros usando as novas tecnologias, incluindo especificamente a lavagem de dinheiro com criptoativos. O curso aborda fintechs, inteligência artificial, análise de dados fiscais e, claro, o uso de cripto em esquemas ilícitos. Olha, isso é fundamental. Mostra que as autoridades estão correndo atrás para entender e desenvolver capacidade para lidar com os desafios que as criptomoedas trazem, né? Sim, porque os criminosos são rápidos em adotar novas tecnologias para tentar esconder o dinheiro sujo. Com certeza. E a complexidade é grande. Rastrear transações em blockchain, lidar com mixers, exchange no exterior, exige conhecimento técnico e cooperação entre as diferentes instituições. E essa cooperação parece ser um ponto forte desse treinamento, né? Mencionaram a Rede Lab, que reúne vários órgãos para investigar a lavagem de dinheiro. Sim, a cooperação interinstitucional é chave. Ninguém consegue combater esse tipo de crime sozinho. Compartilhar informação, expertise, ferramentas é essencial para ter alguma eficácia. É bom ver que essa capacitação está acontecendo de forma estruturada. Concordo. Então, se a gente juntar todas as peças que a gente conversou hoje, o que a gente vê... A gente vê um cenário bem dinâmico, né? De um lado, a tecnologia blockchain e as criptomoedas avançando em várias frentes, tentando modernizar pagamentos internacionais como vimos com a Condit. Potencialmente se integrando aos grandes bancos brasileiros com aquelas propostas de lei. Buscando agilizar processos do governo, como na abertura de empresas. E, claro, continuando a ser um ativo de investimento super volátil, como o caso do Ethereum e da TON mostraram. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado dessa moeda, a gente vê a atenção crescente dos reguladores e das forças de segurança. Correndo para entender, para criar regras e para combater os usos ilícitos, como no caso do treinamento no Nordeste. Pois é. Então, para quem está nesse mercado, seja investindo, desenvolvendo ou só tentando entender, é crucial acompanhar as duas coisas, a inovação tecnológica e as novas aplicações. E também os desafios que vêm junto, principalmente na parte de regulação e segurança. Não dá para olhar só para um lado. De jeito nenhum. É um ecossistema complexo, com muita promessa, mas também com riscos e desafios bem reais. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje, hein? A sensação que fica é que as peças estão se movendo muito rápido nesse tabuleiro cripto. É a velocidade normal desse mercado, sempre foi assim. E para a gente fechar, talvez deixar uma questão no ar para quem nos ouve. Manda lá. Gosto de uma boa pergunta para a gente ficar pensando. Com essa linha entre as finanças tradicionais e as finanças digitais ficando cada vez mais, digamos, borrada, né? Por causa das stablecoins lastreadas em ativos reais, como a gente viu, e por causa dessas novas propostas de regulação que tentam integrar os mundos. Como será que isso tudo pode, nos próximos anos, remodelar fundamentalmente a forma como a gente, pessoas, empresas, gerencia e movimenta dinheiro, valor, globalmente? Será que a gente está caminhando para um sistema financeiro híbrido ou um vai engolir o outro? Ótima pergunta. Um sistema híbrido ou uma transformação completa? Fica aí, a pulga atrás da orelha. Será que o gerente do banco vai perguntar se quero aplicar em CDB ou em Ethereum tokenizado? Quem sabe? Talvez daqui a uns anos essa seja a realidade. Ou talvez a gente esteja só viajando aqui. Só o tempo dirá. Bom, por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado da nossa análise. E comenta aqui embaixo o que você achou. A gente quer saber sua opinião, sua dúvida, ou até sua previsão maluca para o Bitcoin. Quem sabe você acerta. Ou errar feio, o que também é divertido. Valeu pela companhia e até a próxima. Até mais, pessoal.